O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento. E no tempo do Advento nós nos exercitamos no desejo, isto é, nós nos exercitamos em desejar o Salvador, em desejar a vinda de Cristo, em desejar a sua presença viva nos nossos corações. Este desejo, nós já refletimos algumas vezes em homilias anteriores, esse desejo é dom de Deus, porque nós, por nós mesmos, somos capazes de desejar as coisas criadas. Desejamos comer, desejamos dormir, desejamos conforto, desejamos segurança econômica, mas desejar as coisas do alto é um dom do Espírito. Desejar a vinda de Cristo, uma vinda nova, um novo envio de uma nova presença de Cristo no nosso coração, um crescimento na amizade com Ele, desejar isso é dom de Deus. Então, no tempo do Advento, aquilo que nós podemos fazer sempre, nós somos chamados a fazer com mais intensidade no tempo do Advento, pedir a Deus a graça de desejar a sua presença. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, mais do que a terra seca deseja água. A minha alma deseja pela presença, pela amizade, pela união com Deus. Pois bem, isso que nós estamos falando, Israel, quer dizer, este ver a Deus, esta presença de Deus, sempre foi, digamos, durante muitos séculos na história de Israel, este desejo esteve presente. Israel desejava a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Isaías, essa profecia de Isaías, ela foi escrita em torno, um pouquinho mais de 700 anos antes de Cristo. Então, há mais de 700 anos, o profeta, movido por Deus, ele escreve, naquele dia, ele está falando aqui no dia do Messias, no dia de Cristo, naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. A dinastia davídica estava, politicamente falando, acabada, estava inexpressiva. Então o profeta diz que daquela dinastia politicamente irrelevante, Deus faria brotar uma haste, isto é, um rebento nasceria do tronco de Jessé. Naquele dia,
nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Está falando aqui da vinda do Messias. Esta profecia de Isaías se realiza no Natal. Jesus, deitadinho na manjedoura, ele é o rebento de Jessé. Pois bem, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Eu vim, a minha alegria, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, vai dizer Jesus. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Pois bem, Israel então, durante séculos, ele almeja, ele deseja, ele espera a realização desta promessa. Quando lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no versículo 29, quando o velho Simeão vê Jesus, o que é que ele diz? Lucas, capítulo 2, versículo 29. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz. Isto é, eu agora posso morrer, porque eu vi a concretização, a realização daquela promessa de outrora, daquela promessa de há mais de 700 anos. Então, é por isso que o velho Simeão diz: eu agora posso morrer, porque eu estou vendo aqui o Messias. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória do vosso povo Israel. Então, Simeão está agora feliz, porque ele viu o Senhor, então ele pode morrer. Jesus, no Evangelho de hoje, ele confirma esta alegria de Simeão, essa alegria que todos nós deveríamos ter, essa alegria de Simeão, que viu a realização daquelas promessas pelas quais Israel, no decorrer dos séculos, esperou, isto é, ver o Messias, ouvir os seus ensinamentos, ser por ele instruído e salvo, remido. Então Jesus diz assim, aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 23. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes. O que é que eles estavam vendo? Jesus. A quem é que eles estavam ouvindo? Jesus. Então Jesus diz: felizes os olhos que veem o que vós vedes e que ouvem o que vós ouvis. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Meus irmãos, quando nós então refletimos esta palavra, nós deveríamos pedir a Deus que fizesse brotar dos nossos corações gratidão. Imagine, nós ouvimos o Messias e nós vemos, cremos na sua presença, nós vemos na Eucaristia, nós sabemos que é Jesus, e nós na noite do Natal, quando contemplarmos o menino deitado na manjedoura, nós com os olhos da fé, nós saberemos, ele veio, e ele veio para nos salvar. Mas o problema é que muitas vezes no nosso coração só existe uma fria indiferença, isto é, nós nos acostumamos com Deus,
nós nos acostumamos em ouvir a sua palavra e não mais nos alegramos. Por quê? Porque nós podemos ouvir a palavra de Deus. Nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, não é isso o que Jesus diz? Felizes os que veem o que vós vedes, felizes os que ouvem o que vós ouvis. E a pergunta é: e nós nos sabemos e nos sentimos bem-aventurados? Ou nós, repito, somos friamente indiferentes em ouvir a palavra de Deus, em ser católicos, em pertencer à igreja de Cristo? Felizes, poderíamos dizer, felizes aqueles que pertencem à única igreja de Cristo, felizes aqueles que podem receber o corpo, sangue, alma e divindade. E a pergunta é: nós nos preparamos com esmero, com zelo, com dedicação para receber Jesus, ou recebemos de qualquer jeito, ou nem nos preparamos para receber? Felizes os que veem o que vós vedes, isto é, Jesus. Nós estamos então nos preparando durante este tempo do advento, para que nós possamos de uma maneira nova ver Jesus, para que nós possamos de uma maneira nova ouvir Jesus, para que nós possamos de uma maneira nova acolher, receber Jesus? Ou nós vamos no automático, entrando, deixando passar os dias, sem nos preparar devidamente, com o coração cheio de alegria? Por quê? Porque eu posso receber Jesus, eu posso recebê-lo de uma maneira infinitamente mais perfeita no meu coração do que aquela representação no presépio. Porque no presépio é uma representação singela, uma representação piedosa, mas uma representação. Será uma imagem muito bonitinha, muito piedosa, mas é uma imagem deitada numa manjedoura. Mas nós podemos acolher Jesus e acolhê-lo verdadeiramente quando nós, em estado de graça, recebemos a Eucaristia. Iremos recebê-lo como nosso amigo. Nós podemos recebê-lo quando nós ouvimos a sua palavra, querendo colocá-la em prática. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele desperte uma fé nova no nosso coração, para que nós vejamos com os olhos da fé aquilo que nos é dado, e seja afastada toda indiferença do nosso coração. São João Maria Vianney, de uma outra maneira, ele diz assim, que se nós soubéssemos o que é um sacerdote, nós morreríamos, não de medo, mas de amor. Mutatis mutandis, nós poderíamos dizer: se nós soubéssemos o que é a Eucaristia, nós morreríamos, não de medo, mas de amor. Se nós soubéssemos o que é a Eucaristia, quando nós entrássemos na fila da comunhão, nós entraríamos com toda a devoção, com toda a piedade, com toda a adoração, porque nós estamos nos aproximando na misericórdia daquele que um dia nós iremos nos aproximar no tempo da justiça. Então, com que devoção! Mas o problema é, como nos falta a fé, nós nos tornamos como que incapazes de nos alegrar. De modo que Jesus diz: felizes os olhos que veem o que vós vedes, e nós não vemos. Por quê? Porque nós não temos fé. Nós não nos alegramos como deveríamos nos alegrar ao entrar na fila da comunhão. Nós não nos alegramos como deveríamos nos alegrar quando ouvimos a sua palavra. Imagine, Israel, durante toda a sua história, ao longo dos séculos, desejou ver e desejou ouvir o Messias. E a nós nos foi dada
esta graça e qual é a atitude do nosso coração? Não poucas vezes, frieza e indiferença. Meus irmãos, nós estamos nos preparando neste tempo do advento. E eu falava no início da homilia de hoje, o tempo do advento é o tempo no qual nós nos exercitamos no desejo. Peçamos a Deus, peçamos a nosso Senhor, que Ele nos conceda esta graça, que Ele quer nos conceder, que nós nos alegremos. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas quiseram ver o que estáis vendo e não viram, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, falta-nos a nós a alegria, a exultação que provém da fé, que sabe que aquele a quem estamos vendo e aquele a quem estamos ouvindo é o nosso Deus, nosso Salvador, a alegria da nossa alma. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós, de verdade, com toda a piedade, cresçamos no desejo do Salvador durante este tempo do advento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.